Vamos adorá-lo. Vamos louvar ao Senhor. Você tem liberdade em Deus, você tem liberdade no Espírito para poder adorá-lo. Amém? Glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos dizer ao único que é digno de receber a Ele toda a honra, toda a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós te adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos, sim, aos Teus pés.
Boa tarde, gente. Pode sentar, gente. Preparado aí, gente? Tem fôlego ainda? Legal, que bom. Deixa eu dizer, a gente colocou alguns microfones nos corredores. Caso você queira fazer uma pergunta, então você vai se dirigir. Aí o Paulo vai ver você em pé ali, já sabe que tem uma pergunta a fazer, tá? Nós vamos, o pastor Paulo vai falar, e nós vamos ter um coffee break às 15 horas. Beleza, gente? Deixa eu dizer a vocês, nós nos reunimos quinzenalmente para ter o pastoreio mútuo. Na verdade, 15 dias assim a gente abre para os pastores e nos outros 15 dias, né, posterior a esse, a gente tem uma terapia de pastor. Eu acho que é um espaço legal. Se você se interessar, a gente tem uma turma de psicólogos lá. Pastor é meio psicólogo, meio metido a psicólogo, né? Todos nós temos um pouco disso, mas a gente tem uma turma lá qualificada para a gente trocar ideias. Eu acho que é um espaço importante, como o Sil falou logo no início, a gente não tem uma ideia estrutural, né, de falar das nossas estruturas, como a gente faz nas nossas igrejas. Essa não é a ideia, mas uma ideia mesmo relacional, para a gente trocar ideia, para a gente abrir o coração, falar de coisas que às vezes a gente não consegue falar, às vezes com colegas da mesma instituição, quem está inserido numa denominação, mas a gente quer mesmo ter esse espaço onde a gente pode abrir o coração, ouvir experiências e também abrir o coração para deixar Deus falar, e a experiência dos irmãos também ser, de certa forma, algo terapêutico para a nossa vida. Ok? Então vamos receber o pastor Paulo novamente aí. Vamos aplaudir aí dentro, gente. Posso usar uma força aí? Também está difícil. Eu não ajudo, eu atrapalho o negócio aí. Tá, vou pegar. Você leva, tá? Levo. Obrigado. Tá. Aleluia. Rapaz, eu achei que ia ser com aquela luz meio apagada. Eu falei, aí não, aí... Só com um espinho enfiado debaixo da unha. Amém, graças a Deus. É normal ter sono. Uma das formas que o nosso inimigo usa para nos abater é o sono. Sono é luta. Então não se envergonhe da luta. Assuma a luta. Entendeu? Enfie uma caneta debaixo da unha. Levanta para andar. Porque lembre-se que os discípulos foram vencidos pelo sono. Então é luta mesmo. Aí não tem problema não. Tá bom? Eu li uma história de um grupo de estudantes que recebeu um chamado de orar pelo avivamento da universidade. Só que eles marcaram a reunião de oração deles às 5 horas da manhã, antes do dia começar para todo mundo. E não havia meio desse trem vingar. E aí eles descobriram uma estratégia para conseguir reunir o grupo. Eles compraram a vela e um caixa de fósforo. Aí o primeiro acordava, acendia a vela, levava lá no segundo, acordava ele e punha a vela acesa na mão dele. Porque ninguém vai dormir com a vela acesa na mão, né? Então, aí ele levantava e passava a vela acesa para outra. Então as estratégias funcionam, tá bom? Então não tem receio não. É o seguinte, eu estou reencontrando aqui um amigo muito querido, de muito tempo, a gente caminha juntos assim, há muito tempo mesmo. É uma família assim, que nos abençoou muito, esse povo é crente, e exercer o ministério assim, num lugar desafiador no Brasil, e fizeram isso com muita honra, com dignidade, são pastores conosco há muito tempo, que é o Sérgio e a Tânia. E eles estavam para chegar aqui hoje, ele avisou que estava vindo hoje, toda hora eu estava olhando para ver se ele tinha chegado, e ele não tinha chegado ainda. Eu falei assim, mas se ele chegar na segunda sessão, eu não vou perder a chance. Aí é um trem até meio egoísta meu, mas eu queria chamar o Sérgio aqui para nos dirigir assim, num cântico,
de adoração a capela, que é a praia dele. Então, ele tem uma pegada assim mais lírica, então é uma bênção ter você aqui. Ele quis se esquivar, como todo artista, né, para não parecer que tal, mas a gente não pode ser assim de primeira também, né? Tá bom? Tá morando aqui no Rio, viu? Ai, nunca escapa, né? Paz e graça, irmãos. Tudo bem? Bom, é o seguinte, depois do almoço, uma feijoada, é triste, hein? Né? Amém, mas vamos honrar. Ele falou que é para ele, e para os irmãos, é para o Senhor, né? Louvor, né? Amém. Então, eu não tenho, se tivesse um cara aí para acompanhar, mas tá bom. Tem um hino que é o Pai Nosso, de Malote. Eu vou cantar a capela mesmo, então, espírito de oração, né? Amém, amados? Glória a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e nos céus se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve, e livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Valeu! É benção, não é? Tá vendo? Não podia ficar sem essa, podia. O pão tá aqui, era só partir. Né? Graças a Deus. Aproveitando o ensejo do que o Sérgio cantou, veja como a gente foi fazendo uma inversão retórica, como a gente foi lendo a palavra de Deus num sentido invertido. De modo que o que a gente lê não é mentira, mas na forma como a gente lê, nem sempre é a expressão da verdade. Certo? Então, por exemplo, Paulo diz, enchei-vos do Espírito. E aí quando você pensa em enchei-vos do Espírito, você pensa em... Ou você pensa em... Seja honesto. Seja honesto. A gente pensa em enchei-vos o quê? Como um copo que está vazio, e não como uma fonte que transborda. E aí o texto é, enchei-vos, agora faz assim com a boquinha, falando.
Então não era encha-te, é encham-se uns aos outros. Então o texto que ele cantou, que é a oração do Pai Nosso, nós mudamos a inflexão. Eu vou falar a mesma oração em duas inflexões. Porque ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então isso é afirmativo. Aí a inflexão, vou mudar agora naquilo que é a expressão objetiva dessa convicção subjetiva. Então, se o reino é dele, a vontade é dele, que se essa vontade vai se cumprir, eu posso declarar isso com duas inflexões. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Numa inflexão, eu estou rezando como quem espera receber o pão. Da outra forma, eu estou orando na certeza de um pão dado. Perdoa as nossas dívidas. O Senhor perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma declaração de fé e não uma expectativa de crença. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Inclusive na música a inflexão é positiva. Não é rogatória. E aí, como me chamou a atenção de que nessa canção, quem fez a métrica melódica dela imprimiu uma inflexão afirmativa, eu falei, tem que aproveitar porque isso testifica daquilo que a gente compartilhou até aqui. Amém? Ou seja, eu fui predestinado. Eu estava conversando com a irmã aqui até sobre essa questão de filhos. Às vezes na igreja a gente pensa que bênção é pizza. Então quanto mais gente, menor pedaço de pizza. Não, se bênção é pizza, quanto mais gente, maior a pizza. Porque a pizza já foi comprada por tanto de gente que vai chegar. Amém, irmãs? Então, mais gente é sinal de que a pizza já é maior, amém? E não que cada um vai receber um pedaço menor. Deus não salva nossos filhos. Porque se os filhos são nossos, são gerados da carne e a carne para nada aproveita. Deus entrega a nós os seus filhos para que sejam ensinados na verdade como filhos de Deus. Então Deus tem a promessa de nos dar filhos da parte dele. Ele fez uma aliança com Abraão. Da minha parte eu te darei os filhos, e da sua parte você faz com eles uma aliança para ensiná-los de quem que eles são filhos. Glória a Deus, amados. Então nós recebemos os filhos de Deus para que eles sejam ensinados na verdade. E nós não podemos escandalizá-los nem confundi-los, fazendo eles pensarem que são nossos. Glória a Deus. Amém. Bom, e aí a gente passou essa panorâmica, estamos repetindo isso aqui só para esquentar os motores, para que a gente chegou até no final do capítulo 3 aí, e vendo toda essa parte de fundamentação do Paulo, esse aspecto subjetivo. Quando eu estou falando de subjetivo, aqui não é o abstrato, é o absoluto oculto, é o fundamento. Amém? Então o subjetivo não é abstrato, é o absoluto invisível que está lá fundamentando. É sobre essa palavra que nós vamos fundamentar. Por isso, Paulo vai dizer então, rogo-vos portanto. Paulo usa muito essa expressão, porque Paulo primeiro faz uma afirmação de fundamentação, ele faz isso com os romanos, ele faz isso aos efésios, ele primeiro apresenta essa fundamentação, o subjetivo absoluto fundamental, sobre que pedra está fundamentado. Aí ele diz,
portanto, em cima, por causa, baseado, fundamentado nisso, o que eu vou apresentar a vocês agora não é um convite, não é um apelo, é uma orientação. Ele faz isso aos romanos. Rogo-vos, portanto, porque ele veio lá, 10 capítulos lá do Romanos, ele apresentando 11, a mesma coisa, o fundamento, a promessa, a aliança, o pacto. Portanto, rogo-vos, apresenteis os vossos corpos, vossas carências, vossas necessidades, vossas expectativas, vossos desejos, em sacrifício vivo, para que vocês possam ser transformados na renovação do vosso entendimento. E deixem de pensar conforme o homem natural pensa, para que vocês possam experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, para experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, eu tenho que sacrificar minha maneira humana de pensar, sacrificar minhas cobiças, minhas carências, e isso só vai ser possível se eu tiver plena convicção do que Deus já estabeleceu e da vontade de Deus já estabelecida para isso. Que eu estou fundamentado, eu estou amparado, eu estou enraizado nesse conhecimento. Eu não tenho expectativa do amor, eu sou formado desse amor, eu comungo essa natureza. E ele vai fazer a mesma coisa. Rogo-vos, pois, eu que estou ligado, vinculado. Esse prisioneiro não é como alguém que está cativo. Eu sou preso porque eu estou ligado, eu estou vinculado, eu estou amalgamado. Eu não tenho como me livrar disso, porque é isso que me liberta. Que vocês andem. Agora nós vamos falar então de modo mais objetivo o que significa esse alinhamento, essa orientação para nós que somos líderes predestinados, eleitos, vocacionados, iluminados, instruídos, abençoados, para fazer aquilo que agora Deus vai falar para nós o que nós temos que fazer. Mas primeiro eu já sei então que estamos preparados, estamos supridos. Deus não vai pedir nada para nós que Ele já não tenha dado. Amém? Então o alimento, a fome, não é para o alimento. A fome é para o encontro. E o alimento é antes da fome. Deus fez o alimento, permitiu a fome, para que na fome eu me encontre com os irmãos e reparta o alimento. Então a fome não é para satisfazê-la. A fome é para permitir o encontro, porque se não fosse a fome, nós não encontrávamos. E aí Deus não quer matar a fome, Ele quer promover o encontro. Então a fome produz o encontro, e aí como a gente sabe que Ele já deu o pão, a gente usa o pão para celebrar o encontro e não para matar a fome. Glória a Deus, amados. Então ele vai dizer, então andar de modo digno. O que é andar de modo digno? Compatível. Não é correr, caminhar de qualquer jeito. Não é fazer, não é uma atividade, é um propósito. Então não adianta eu ser hiperativo se eu não sou proativo. Vou explicar isso melhor. O que ele está falando de andar de modo digno? Que é o seguinte, Deus trabalha numa natureza, numa identidade, num propósito. Então não é suficiente fazer a coisa certa. Imagine, vamos imaginar aqui, nós estamos em Jacarepaguá, e para chegar lá no aeroporto, fala um lugar aí que está no meio do caminho aí. Hã? Meia. Então, Jacarepaguá, Meia, aeroporto. Então, o meu destino, eu cheguei lá no aeroporto e o meu destino vai ser cumprido aqui em Jacarepaguá. Então, imagine que eu já estou no Meia. No processo aí, eu cheguei no aeroporto, já estou no Meia. Passei a noite no Meia, acordei no Meia lá, para chegar onde? Em Jacarepaguá. Imagine que eu sou o melhor piloto que o mundo já viu. Domino qualquer tipo de veículo, piloto bem, sou qualificado. Então eu sou a pessoa qualificada. Imagina que lá no Meia eu tenho à minha disposição
o melhor automóvel que a engenharia humana já produziu. Eu tenho a qualificação e tenho a instrumentalidade, tenho a ferramenta. E imagine que do Meia para cá, a estrada que vai ligar isso é a melhor estrada que a engenharia humana já produziu, céu de brigadeiro, trânsito limpo, tanque cheio. Então, eu sou a pessoa qualificada, com o equipamento certo, e o momento e as condições são favoráveis. Então, eu reuni tudo. A qualificação pessoal, o recurso e as condições. Só que a hora que eu entro no carro, e mais, hein? Eu já estou na direção certa, porque eu estou aonde? No Meia. E o Meia está exatamente no meio do caminho entre o aeroporto e Jacarepaguá. Só que na hora que eu entro no carro, em vez de fazer o sentido aeroporto Jacarepaguá, eu pego o sentido Jacarepaguá aeroporto. Aí eu sou a pessoa certa, com a ferramenta certa, fazendo a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. E com todas as condições favoráveis. Só que quanto mais certo eu faço, mais longe eu fico do meu verdadeiro propósito. Então, a forma mais eficiente de afastar alguém do seu propósito é fazer a coisa certa, do jeito certo, com a vontade certa, com a capacidade, com a competência, na hora certa, com combustível, tudo funcionando, apenas inverter o propósito disso. Então o diabo não nos corrompeu chamando a gente para fazer a coisa errada. Ele nos corrompeu invertendo o sentido. O que era para revelar virtude passou a ser feito para satisfazer uma necessidade ou contemplar um interesse. O fruto, que simbolizava a nossa vocação, em vez da gente gerar o fruto, nós passamos a achar que o propósito era comer o fruto. Deus falou assim: eu te abençoei, frutifico. O diabo falou: não, no dia em que você comer, você será. Deus falou: porque você é, frutifico. O diabo falou: não, no dia que você comer, você será. Então, é o fruto, só que a gente passou a ter uma relação invertida com aquilo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, a maior frustração acontece não é quando alguém está fazendo a coisa errada. É quando alguém, depois de ter feito tudo certo, do jeito certo, de acordo com o que ele sabia, e ter empenhado todo o seu esforço disso, perceber que no fim de tudo ele não alcançou o seu verdadeiro propósito. Amém, amados? Então, isso é desafiador. Por isso que Paulo diz: andar de modo o quê? Digno, compatível. Entender que não adianta estar na direção se eu não estiver no sentido. O diabo começou a ensinar para a gente que o sentido do crente é ir para o céu e não cumprir o propósito de Deus na terra. O diabo começou a ensinar para a gente achando que a gente tinha que se tornar espiritual e não ser humano. Por isso que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo conhecimento de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou de todo o poder divino para ser encontrado em forma humana. A vontade de Deus relatada lá em Gênesis 1 é: vamos fazer um humano ser que seja a imagem de quem nós somos. Então a verdadeira espiritualidade não é um ser humano se esforçando para ser espiritual, é um ser espiritual se esforçando para ser humano. Então, o esforço da verdadeira espiritualidade é produzir um humano ser que encarne as virtudes de Deus. E não um humano que está querendo alcançar os poderes divinos. Então, a espiritualidade não é um humano tentando ter os poderes divinos, mas é a virtude paterna encarnando numa pessoa humana, para que Deus possa ser reconhecido em figura humana. Porque essa era a vontade dele, ele não mudou de vontade, foi isso que Cristo veio fazer.
Então, Cristo não vem nos ensinar a ser espirituais como quem almeja Deus. Cristo vem nos ensinar a ser humanos como quem conhece Deus. Por isso que Jesus não é caminho para Deus, mas Cristo é caminho para o Pai. Então, Cristo é para que eu conheça o Pai e o torne conhecido, e não para que eu chegue a Deus. Então, Jesus não é caminho para Deus. Jesus é o caminho que nos faz conhecer o Pai, para que eu possa cumprir a vontade do Pai, que é revelar a sua glória através de seus filhos, para que eu possa ser transformado de glória em glória na expressão do Pai. Amém, amados? Então, Cristo não vai me ensinar a ser espiritual, ele vai me ensinar a ser humano. Por isso que quando ele se despede da gente, ele não leva a gente com ele. Ele nos dá condições para continuar aqui num mundo difícil. Então, Jesus como Salvador é uma frustração. Por isso que todos os discípulos ficaram frustrados com Jesus como Salvador. Porque todo mundo achava que o dia que o Salvador vier, ele não vai curar leproso, não, ele vai acabar com a lepra. Ele não vai curar cego, não, ele vai acabar com a cegueira. O dia que ele vier, não tem mais cegueira, não tem mais lepra, não tem mais surdez. Jesus curou alguns, na hora de ir embora, ainda falou assim: agora vocês ficam aí com esse mundo de tribulações e recebam a minha paz. Fui. Então, amados, isso é despedida de um Salvador? Brincadeira, mas... Então, como expectativa de Salvador, não existe frustração maior do que essa. Amém? Então é para a gente ficar aqui e encarnar isso em figura humana. Andar de modo digno da nossa vocação. Por isso que é com toda humildade e mansidão. Isso vai exigir de nós submissão, quebrantamento e paz. Não é a mansidão passiva. É a mansidão proativa de quem permanece sem ficar com raiva. Então eu consigo ficar nervoso porque é tenso, mas não fico com raiva. Glória a Deus, amado. É uma longanimidade. É um bom ânimo. Então, humildade e mansidão, o que é? Bom ânimo. Tanto é que ele diz o quê? Longanimidade. E aí como é que isso se cumpre na prática? Dando sustentação uns aos outros. Então, esse suportar não é tolerar, não é aguentar. Não. Suportando uns aos outros é dando condição ao outro a partir daquilo que eu recebi. Então, tudo que Deus depositou na minha vida é para o próximo. Então, toda a riqueza que está em mim é porque alguém vai precisar dela. O outro vai se alimentar de mim. E eu vou me alimentar do outro. Então, a riqueza que eu preciso, os recursos que eu preciso estão no outro. E os recursos que o outro precisa estão em mim. Porque Deus quer promover o quê? A comunhão. Então, a vontade de Deus não é produzir um indivíduo empoderado. É produzir uma relação com a autoridade. Por isso que quem tem autoridade é o corpo, não é o indivíduo. Porque tudo que Deus fez foi para promover a comunhão dos irmãos. Porque o propósito de Deus relatado aqui em Efésios não é ser reconhecido como Deus, mas é ser conhecido como Pai. Por isso que a vontade de Deus está em formar uma família. Por isso que quem criou todas as coisas foi um Pai. Então quem criou não foi Deus. Quem criou tudo foi o Pai, no Filho. Para a comunhão do Espírito. De modo que o poder divino estava a serviço da vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Formar uma família. Ele é pai. E como ele prometeu para Abraão, pai de muitos filhos. E a bem-aventurança é o pai que tem uma mulher frutífera, multiforme, para ele poder sentar na mesa na comunhão de seus filhos. Então, a pessoa de Deus opera a partir da essência do amor,
da evidência da graça e da consciência da comunhão. Então, a vontade de Deus era, a partir da sua natureza de amor, manifestar esse amor através da graça. E por que da graça? Porque esse amor é uma oferta espontânea, não é nem por necessidade, Deus não tinha necessidade de uma família, e nem interesse. É a forma que Deus estabeleceu dele repartir suas virtudes. Porque o que ele queria era, como pai, compartilhar suas virtudes e não ser venerado no seu poder. Deus queria comunhão. Porque quando ele olhou para o homem, o primeiro diagnóstico que ele fez do homem, quando não tinha nada errado, o homem não tinha pecado. E Deus já achou um problema. O homem tinha um problema antes de ter pecado. Não é bom que o homem seja só. E se só o pai é bom, quando o cara falou assim, Jesus, sei que tu és bom, ele falou assim, ó, você não sabe nada do que é bondade, não. Bom é só o pai. E Deus, antes do pecado, falando da sua bondade, disse que não é possível conhecer a bondade de Deus sozinho. Amém, mano? Então a solidão não serviu nem para quem? Para Deus, porque se Deus se contentasse em ser só, ele já não era tão bom. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Então é da natureza de Deus, é da natureza do amor o quê? Ofertar, entregar espontaneamente. Então o amor não se contém. É da natureza do amor entregar. E entregar numa relação espontânea sem esperar nada em troca. Glória a Deus. Então, é parte da natureza de Deus que ele é pai. Então, se ele é pai, ele quer gerar o quê? Uma família para ter comunhão com seus filhos e entregar para os filhos tudo aquilo que ele carrega de virtude. Então, qual era a vontade de Deus? Formar uma família. Formar um povo que compartilhasse a sua comunhão, fosse transformado pela sua glória e revelasse suas virtudes. Então, a vontade de Deus era a revelação da sua virtude e não a manifestação do seu poder. Então, nós recebemos do Espírito a condição de manifestar as virtudes de Deus. Essa é a coisa. E aí é suportando. É entregando riquezas e pobrezas compartilhadas. Então, a alegria do pai é quando finalmente na mesa os seus filhos não estão preocupados em comer, porque estão ocupados em repartir. Quem é pai aqui? Você não sonha chegar na mesa um dia? Como é que é lá na sua casa? Me explica como é que é lá na sua casa. Lá na sua casa, quando o povo senta para comer, todo mundo tem que rezar para você. Pai, libera o bife, libera o arroz, pai. E ele está lá. Canta um hino. Aí você canta um hino. E aí, posso comer o bife? Está pouco, dá uma oferta. Levanta um clamor, junta os irmãos, e você lá, pai, libera o arroz, pai. Eu não aguento mais. Aí de tanto você gritar e gemer, fala, tá bom, pode comer o bife. É assim lá na sua casa? Não? Estou chocado. Então é melhor frequentar a casa de uns irmãos aqui do que a igreja deles. Né? Porque eu estou achando que nós somos melhor pai do que Deus. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. E nem responde, só guarda e leva esse problema para sua casa. Lá na sua casa, se o seu filho levar um amigo na sua casa, na hora do almoço, sem te avisar, ele tem que ficar lá na sala, esperando vocês acabarem de almoçar, ou você chama ele para comer com vocês? Não, só me responde isso. Não quero nem saber do que você já está pensando aí agora, não.
Como é que é na nossa casa? O que nós estamos fazendo na casa de Deus, né, mano? Pais, nós somos melhores do que Deus, né? Você acha bom lá na sua casa quando os filhos dão tapa uns nos outros por causa do bife? Lá na sua casa, quem elogia mais, baba mais, oferta mais, reza mais, te adula mais, recebe um bife maior? Não, me conta. Não? Estou chocado. Que parece na casa de Deus não é assim não, mas a casa de Deus é diferente. Ofertou mais o bifão. Está vendo como é que nós não estamos andando de modo digno na nossa vocação e não entendemos que a nossa fé é para servir o outro? Por isso que os primeiros serão os últimos. Quem primeiro tiver o entendimento vai comer por último. E a alegria dele não vai ser comer, vai saber que todos comeram. Porque a alegria do pai não é comer primeiro. Às vezes o pai com fome se alegra de saber que todos os filhos comeram. Glória a Deus, amado. E o sonho de todo pai é morrer sabendo que alguém na família se levantou para servir primeiro, e não para ter o direito de comer primeiro. Que tipo de gente nós estamos formando? O que nós estamos achando que é a vocação de Deus para a nossa vida? Nós estamos achando que a vocação de Deus é prestar para Ele um serviço, integrar para Ele um ministério redondinho, organizado, onde o direito de todo mundo é contemplado? Ou a nossa vocação é formar pessoas à semelhança de Cristo? Tudo que nós fazemos na igreja é para organizar o serviço ou é para formar pessoas? Muita gente aqui tem filho. Alguém aqui já caiu na besteira chamar um filho para ajudar a lavar um carro? Você já chamou? Alguém aqui já chamou um filho para ajudar a arrumar a casa? Seja honesto. Você estava pensando em ter um carro limpo? Não estava. Não pode. Quando você chama um filho para ajudar a arrumar uma casa, não pode que você está pensando em ter uma casa arrumada. É retrabalho, gente. Você passa mais tempo corrigindo o que ele fez do que aproveitando o serviço. Se tivesse pagado um funcionário, você economizava tempo, podia passear com seu menino, e voltou, não está bom, não paga, até ficar bom. Quando a gente chama um filho para ajudar num serviço, uma filha, qualquer um, é porque a gente quer transmitir para ele nossos valores. E não porque a gente está achando que o serviço vai ficar bem feito. Quando Deus chamou nós para esse serviço, deu mais trabalho para ele corrigir as besteiras que a gente faz, do que se ele estivesse sozinho terminando o serviço. Se fosse só para encher o céu de gente, com meia dúzia de anjos e 3 capetas acorrentados, ele rodava o mundo em 1 hora, num redemoinho de fogo, com os anjos do poder arrastando os demônios acorrentados e os satanás suplicando para não ser destruído. Aí com essa cena de redemoinho de fogo, a hora que Deus rodasse o mundo, ele gritava em rede internacional: quem quer ir para o céu, põe o dedo aqui. É, meu irmão. Deus resolvia isso em meia hora. Esse trabalhão todo aqui, amados, esse tempo todo aqui, pelo amor de Deus, é para formar uma pessoa à semelhança dele, tomada de longanimidade, mansa, porque os mansos herdarão a terra. Uma pessoa que se inspira na fidelidade,
é sustentado na misericórdia e alimentado pela bondade. Um conhecedor de Deus. E por isso ele diz então, procurando guardar a unidade do Espírito. E aí quando ele fala procurando, é esforçando. Então, todo esforço da igreja, o esforço da igreja, não tinha que estar na realização do serviço. Tinha que estar na preservação da consciência da unidade, que há um só Deus, um só Pai, uma só fé, um só amor, um só corpo. Não é uma só denominação, não. É uma multiforme expressão da graça de Deus. Vários sistemas diferentes, vários membros diferentes. Uns mais para o nervo, outro mais para a respiração, outro mais para a circulação, um outro com cara de osso, um outro com cara de intestino. Interessa, é um sistema complexo. Mas é um corpo só, com vários membros. E onde os membros cooperam e dão suporte uns para os outros. Mas o que é que a gente está fazendo? A gente está ensinando uma doutrina de demônio, que nós precisamos padronizar tudo, então o texto vai falar lá na frente, até que todos cheguemos à unidade da fé. Aí nós estamos querendo ter unidade de fé para ter unidade do Espírito. Ensino de demônios, porque não é isso que ele está falando. Nós temos que ter convicção da unidade do Espírito, esforçar para preservar essa consciência de corpo, para que a gente, na maturidade, consiga ter unidade de fé. Então nós temos que resgatar primeiro nossa dignidade, nossa honra, nosso respeito, nossa sensibilidade. Nós estamos querendo resolver tudo na sinceridade. E a gente ofende hoje porque é sincero. Fala, irmão, seguinte, eu falo mesmo. E vou falar porque sou temente a Deus. E aí sai batendo pau em todo mundo. Com falta de educação, falta de respeito, falta de ética, em nome da sinceridade. Eu vou te falar para você, quem é sincero? Só sincero. Lúcifer é sincero. Porque toda vez que Deus aborda ele, ele não esconde o ressentimento dele. E ele é sinceramente aborrecido, porque até hoje ele acha que por ser o melhor empregado, ele merecia um reconhecimento maior. Então ele se rebelou por sinceridade, porque ele estava sinceramente convencido de que merecia mais, e Deus não foi sensível para reconhecer isso, e por isso ele está nervoso até hoje. Nervoso não, com raiva, porque se estiver só nervoso, está mal. Uma criança birrenta é sincera. Uma pessoa amargurada é sincera. Ou você já viu algum amargurado não sincero? Fala, não, estou amargurado, mas não é de verdade. Minha amargura é falsa, é só para causar um mal-estar. Fazer um tipo. Gosto de fazer o tipo amargurado. Você já viu algum amargurado? Hã? Corrupto. A propina ali é sincera. Você já viu alguém pagar uma propina não sincera? Você já viu alguém dar uma propina falsa? Está morto. Então, sinceridade pela sinceridade, sabe o que quer dizer? Nada. Porque sinceridade é própria das crianças. Cachorro. Você dá um tapa na cara do cachorro. Ele corre, depois se apresenta para ele um biscoito. Ele vem banando o rabo. Aquele banar de rabo dele, o que é, mano? Sincero. É a sinceridade de quem tem fome, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e ele vai ter que se submeter à sua ignorância, mas infelizmente é na sua mão que ele come. Não falta sinceridade no urubu,
Não falta sinceridade na serpente, no rato. Não falta sinceridade nos animais. O que falta, amados? Sensibilidade, discernimento, percepção, consciência, intencionalidade. Não adianta ser sinceramente instintivo, não adianta ser sinceramente intuitivo, se nós não estamos sendo sensivelmente intencionais. Então é disso que ele está falando. Preservar a unidade do Espírito e meter todo o esforço nisso, pelo vínculo do quê? Da paz. E eu só vou ter paz se eu tiver plena convicção do que Deus já deu. Que eu estou aqui cumprindo uma vontade, uma vez que eu estou amparado nessa vontade, inspirado na fidelidade, eu consigo me relacionar com os diferentes e tenho fé por eles. Porque não sou vítima da incredulidade deles. Então a incredulidade deles não me vitimiza, mas a minha fidelidade os inspira. Falar devagar para pastores e líderes aqui. A incredulidade das pessoas não me compromete, não me ressente, não me vitimiza, porque eu sei que a minha fidelidade pode inspirá-los. Então não são eles que têm que se resolver para que eu me resolva. Eu é que tenho que ser bem resolvido para inspirar os que estão mal resolvidos. Eu não sou a cobrança, eu sou o crédito. Eu sou aquilo que eles nem sabiam que tinham. Mas não sou a lembrança do que eles devem. Glória a Deus, amados. Por isso a fé é a certeza do que ainda não se vê. E aquilo que ainda não se vê será visto através de nós. Porque eu mesmo vou ficar surpreso do que já estava depositado na minha vida e eu nem tinha visto ainda. Mas que diante da dificuldade, a fé de que eu sou a providência de Deus e o testemunho de Deus para aquela situação, eu vou encontrar em mim recursos que eu nem sabia que eu tinha. Porque a fé me aproxima de quem Deus é. Então, é nisso que eu vou trabalhar, porque é um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da sua vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos, em todos. Não adianta a gente saber que Ele é sobre todos. Não adianta a gente saber que Ele é por todos, se a gente não entender que Ele é em, através. Glória a Deus. E a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, a graça concedeu a nós dons. Lembra que a gente falou lá? Uma vez que há uma natureza, uma vocação, então nós somos gerados no amor por meio da graça. Então, a referência é o amor. Então, nossa natureza é o amor. E a nossa identidade é a graça. Mas essa graça se revela de maneira multiforme. Então, a graça vai dar diferentes dons para cada um. Um é mão, outro é osso de pescoço, outro é pé, outro é unha, outro é pele. Amém, amados? Glória a Deus. Então, essa graça vai se expressar de maneira multiforme, de modo que Deus vai chamar cada um pelo seu próprio nome. Então não é problema ter uma denominação, desde que a denominação representasse uma vocação e não um direito. Vou repetir devagar. A denominação só é legítima quando ela representa uma vocação, um propósito, um ministério, uma área, e não a exclusividade de um direito. Nenhuma denominação vai alcançar o propósito exclusivamente, porque o propósito é do corpo, onde cada parte cumpre a sua vocação. E nós deveríamos andar de maneira harmônica, sem inibir a expressão do outro, e entendendo que quanto mais maduros, mais extremos. Quanto mais imaturos, mais medíocres. Então nós estamos fazendo uma média, quando nós tínhamos que ter maturidade para ser extremado. Então, quanto mais maduro, mais radical a gente poderia ser no exercício da nossa vocação. E, no entanto, representar o mesmo corpo, o mesmo espírito e o mesmo propósito. Mas como a gente é imaturo, nós temos que conviver com a mediocridade da incompreensão do outro. Refém do juízo. Está me entendendo isso aqui ou não, amados? Ele conferiu dons, e os dons são irrevogáveis. E como é dom, ele foi dado a todos.
Então ele deu dons na medida de Cristo. São distribuídos segundo a vontade de Deus e são irrevogáveis. Os dons não querem dizer que eu seja espiritual. Os dons querem dizer que eu tenho uma vocação. E eu posso estar andando de acordo, de modo digno ou indigno. Então eu posso usar o dom para o meu próprio ministério, minha própria vida. Eu posso usar o dom para edificar a minha igreja. E igreja por igreja, cada um pode ter a sua. Se tem um trem aqui que está todo mundo liberado para ter, é a sua igreja. Vai lá, arruma a sua. E escancara mesmo. Põe sua cara lá, seu nome, faz missa para você, pede dinheiro para você, está liberado. Cada um pode ter a sua igreja. Não quer dizer que é a igreja de Cristo. Ele falou que está edificando a dele. E a dele é um corpo. É um espírito. É uma fé. E um só Senhor. Agora, cada um não está gostando, inventa a sua. Faz a doutrina que você quiser. Não dá canseira, não. Libera. Sem culpa. Depois você dá contas a Deus do que você fez com os dons que Ele te deu. E não fica com medo que você vai perder o dom, não. Você tinha dom de cura, e você vai plantar a sua igreja, você vai perder o dom. Não, o dom está dado. Vai continuar curando. Se na sua igreja pode abusar das mulheres, estuprar as moças, fazer a bagunça que você quiser lá, depois você vai pregar com o dom que Deus te deu. E se o dom for curar enfermos, os enfermos vão continuar sendo curados. Ele não puxa para trás, não. Você pregava bem? Vai continuar pregando bem. Falando a língua dos homens e dos anjos. Você operava milagres? Vai operar milagre do mesmo jeito. Seu negócio era filantropia, fazer sacrifício para dar comida para os pobres? Vai rodar normal. Vai ser só um sino que bate. E nada disso se aproveitará. É um som. Um badalo, um barulho a mais. Na multidão das doideiras. E está dado. Deus não vai pedir conta do dom. Deus vai conversar conosco sobre o propósito. Se nós alcançamos o destino. Deus não vai conversar com a gente de poder. Ele vai conversar com a gente da glória. E Jesus, em João 17, diz assim: Deus me deu duas coisas. O Pai me deu duas coisas. E me deu a palavra. João 17. E a palavra que Ele me deu, eu entreguei para os meus discípulos. Quer dizer, para nós. E Ele fala na oração de João 17. Mas pela palavra que o Senhor me deu, eu dei para eles, o mundo os perseguirá. Outra coisa que eu recebi do Senhor foi a glória. E a glória que o Senhor me deu, eu dei para eles. Para que eles sejam um. A fim de que o mundo creia. Amados, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que é pesada. Você guarda, medita, não reage por enquanto não. Quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio em poder, Ele veio em glória. Jesus não vem em poder, Ele vem em autoridade. Porque quem tem que ter poder é servo, o filho tem que ter autoridade. Por isso Jesus, segundo Filipenses, Ele se esvaziou de todo o poder. E lá em Hebreus diz que Ele foi feito menor do que os anjos. Então, se existe uma hierarquia angelical, querubim, serafim, arcanjo e anjo, existe lá CEO, chefe de departamento, gerente de produção e chão de fábrica, Jesus era menor do que os anjos. Então Jesus tinha menos poder do que o menor demônio que Ele expulsou. Porque Jesus não expulsou demônio como quem tem
Ele expulsou como quem tem autoridade. E às vezes nós estamos usando o dom como quem tem, mas há muito tempo nós já perdemos, porque nós estamos usando tudo que o Lúcifer faz, como o diabo, ele faz com os dons que Deus deu para ele. Ele não foi numa loja de dom, depois que ele se rebelou, ele saiu do lado do céu sem dom. Então Deus falou assim, já que você está se rebelando, vai embora sem os dons. Você larga os dons tudo aqui, não. Ele veio de lá caído como um anjo, caído do céu. Ele era o querubim, o chefe da produção lá, o CEO do parque de produção. E ele veio como uma luz com todos os dons que ele tinha. E é com esses dons que ele inferniza a gente. Porque ele usa esses dons como quem tem poder, mas não como quem tem autoridade. Amém? Então ele deu dons. Com que objetivo? Ele deu dons, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Então ele deu liberdade ao cativo. Então nós não podemos mais explicar nossa falta de compromisso no pecado, porque pecados estão todos perdoados, cometidos, cometendo e a cometer. Nosso problema hoje não é o pecado, é a usina de pecado que nós temos dentro de nós, que é o nosso direito, o nosso senso de juízo, de propriedade e de controle. Por isso ele é fiel para perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. O que abafa o amor não é o pecado, é a iniquidade. É o senso do direito e o poder de fazer juízo e de exercer controle. O cativeiro ele levou. Ninguém pode se desculpar mais por ser pecador. Nosso problema hoje não é que a gente é pecador, é que a gente é rebelde. Ninguém será condenado pelo pecado, porque o pecado foi perdoado. O lago de fogo é para os rebeldes. A condenação não é para pagar pecado, senão era um lugar de nobreza. Devo, não nego, pago quando puder. Estou aqui pagando pecado, porque eu não quero ficar devendo nada nem para Deus. Não. Lá na condenação, ninguém está pagando pecado. Está sofrendo o ônus da sua rebeldia, que tendo sido perdoado e devolvida a condição de cumprir a vontade de Deus, continuou se rebelando contra a vontade. Mesmo tendo tido uma experiência de poder. Então ele levou cativo o cativeiro. Ele subiu, o que quer dizer? Ele só subiu porque ele primeiro desceu. Então a glória de Deus se revela na descendência e não na ascendência. Deus diz para Abraão, eu vou encher a terra com a minha glória, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu vou te dar um descendente. Então Deus é um Deus que descende, que gera filhos, que desce a parte mais baixa da terra, e o capeta quer nos levar a pensar que nós somos uma igreja ascendente. Nós vamos subir, amados. Mas só depois de quê? Glória a Deus. Então nosso destino não é o quê? Subir, ué. Nosso destino é o quê? Fala, irmão. Descer, ué. É descendência. É gerar filhos. É entregar, não é receber. Nós vamos receber, não preocupa não. Deus não vai ficar devendo nada para ninguém, mas primeiro nós temos que o quê? Ser fiel e entregar o que Ele já deu. Ué. Isso só será feito se a gente descender, se a gente gerar. Então não adianta o que eu estou fazendo, se naquilo que eu estou fazendo como quem quer subir. E não como quem está descendo. Então, tudo aquilo que eu faço em favor da descendência. Porque o nosso pai é um pai descendente, que é conhecido quando desce. E ele é conhecido como desce para depois subir com todo mundo. Não vai ficar ninguém de fora, não. Mas tudo que eu recebi é para ter condições de descer. Descer onde? As partes mais baixas da terra. Para que a terra seja cheia da sua
glória. Uma glória que só se revela na nossa unidade. Senão o povo não vai crer. Por isso que a nossa pregação, ela está muitas vezes gerando mais embate do que transformação. Porque a gente se limitou à pregação na sua forma retórica e não à pregação na sua forma relacional. E a gente vai entender por quê. Ele desceu também, aquele que subiu para cumprir todas as coisas. E aí ele deu uns para apóstolos. Eu queria terminar aqui essa parte. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Querendo o quê? O que é o propósito disso? Está vendo como é que não é o poder? É o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para a edificação do quê? Para a edificação do quê? Do corpo. Então o propósito de tudo isso é a edificação, o fortalecimento, o amadurecimento da pessoa, a igreja como corpo. E não do indivíduo religioso, igreja como instituição. Não adianta ter uma instituição bem organizada, porque isso não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, que se vale dessa estrutura para desenvolver a sua consciência de pessoa, para que ela exercite a sua fé em favor uns dos outros e não em favor de si mesmo. Por isso que quem vem na reunião e come apressadamente seu próprio pão, sem discernir o corpo, está tomando juízo sobre tudo aquilo que ele faz, ainda que esteja certo. Porque não tem nada de errado de comer. Comer está certo. Não está errado. Mas não é bom comer antes de repartir. Se eu tiver que definir pecado, tendo comido, repartiu. Se eu tiver que definir santidade, tendo repartido, comeu. Então você quer saber que a coisa foi santa? Você repartiu, depois comeu. Você quer saber se foi pecado? Você comeu, depois repartiu. Você salvou a si mesmo, depois você entregou para os outros. Você quer saber que foi santo? Sua primeira... Som. Não, voltou. Amém. Está claro isso, amados? E aí ele vai para a edificação do corpo. E aí ele deu uns para isso, uns para aquilo. A gente vai terminar 3 horas, né? Então tem 10 minutinhos. Agora, vamos entender essa questão, então, do apóstolo, do evangelista, do pastor, do mestre e do profeta. Só que quando ele fala, ele deu apóstolos e profetas, é o seguinte: a vocação apostólica e profética da igreja diz respeito ao seu caráter subjetivo. O apostólico e o profético é da natureza, é do caráter, é da natureza da igreja uma vocação apostólica e profética. E aí, para exemplificar, a Bíblia diz, ela cita uma figura, para a gente entender o que isso significa. Desgraçadamente, as pessoas usaram apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre para falar de uma hierarquia. O apóstolo é o chefe do profeta, que é o chefe do evangelista, que é o chefe do pastor, que é o chefe do mestre. E aí nós estamos usando isso para hierarquia, para governo. Isso não era para governo, isso é para ministério. É para edificação, é para maturidade, para consciência, formar uma cultura. Então o que é o apostólico? O apostólico é o fundamento, é a semente, é o invisível do invisível, é o mais essencial, é o grão, às vezes invisível. Por isso que às vezes em termos de tamanho, de valor, de reconhecimento é o último, porque é a partícula, é o sêmen. No princípio era o sêmen, a semente. E a semente era Deus e estava com Deus. Então,
O apóstolo garante a natureza, a essência. O apóstolo é o ministro do amor na sua forma mais essencial. É para a gente saber a origem. E o profético? O profético é o fim, é o eterno. Então nós temos o apostólico, é aqui que começa, o autor. E temos o profético, é assim que vai ficar. Mas não é vai ficar em termos de futuro, vai ficar em termos de eternidade. Então o profético carrega o testemunho do eterno. Por isso que quase todo profeta ficou deprimido, porque quando Deus deu para ele uma revelação, ele transformou aquilo num ideal. Deus estava falando para ele do eterno e o profeta achou que Deus estava falando do futuro. O profeta que acha que Deus está falando do futuro, ele vai olhar pelo que está acontecendo e vai falar, isso nunca vai ficar do jeito que Deus falou. Aí ele fica deprimido. Quase todo profeta ficou deprimido. Porque ele idealizou uma revelação. Sendo que a revelação profética não é para gerar em você uma expectativa idealizada. É para gerar em você uma referência, uma perspectiva fundamental. É para você nunca perder a esperança. E esperança não é a expectativa do que será, é a certeza do que já é. Então, independente do que acontece, você tem a certeza do que já é e você carrega em você a carga profética, porque você encarna, incorpora em cada estágio do processo, você é 100% daquilo que a igreja pode ser naquele momento. Se ela é jovem, você é pleno. Se ela é mais madura, você é pleno. Então, o profeta, ele é esse estado pleno daquilo que a semente foi feita para gerar. Então, eu tenho o apostólico e o profético. Esses são os aspectos o quê? Subjetivos, de natureza. Aí eu tenho as características objetivas. Então, para que a gente vá do apostólico ao profético, então agora que eu tenho uma consciência de origem e uma convicção de propósito, então agora eu tenho que comunicar, evangelizar, pronunciar, declarar, espalhar essa semente para todo lugar. Então agora eu vou espalhar. Não interessa onde ela está caindo. E eu não vou descansar. E eu vou sempre entregar a mesma semente. Eu não vou entregar uma semente melhor só porque a resposta foi melhor, não. Como evangelista, nós entregamos a semente. Assim que nós entregamos a semente, nós vamos ter que lidar com aqueles que creram. Aí aqueles que creram, vem com problema, carrapicho, endemoniado, casamento desgraçado, empresa que não funciona, religiosidade da cabeça, vem tudo quanto é tipo de tranqueira. Aí eu tenho que fazer um trabalho pastoral, cuidar, limpar, curar, alinhar, ajustar. Aí disso, eu vou agora ensinar para formar uma cultura. Então Deus não fez tudo isso para resolver um problema. A salvação não é para salvar os perdidos. A salvação é para, em salvando os que estavam perdidos, devolver a eles a condição de cumprir o propósito. Então a salvação não é fim, a salvação é meio. Então evangeliza e pastoreia para ter condições de ensinar. Então a obra será completa quando eu tenho convicção apostólica, tenho perspectiva profética, faço a evangelização de modo incansável, longânimo, com toda a disposição de coração, entrego o que eu tenho para entregar espontaneamente, cuido, limpo, acolho, recebo, amparo aqueles que se convertem e instruo para formar um povo, uma cultura de gente amadurecida. Então o propósito de Deus em oferecer seu filho não era resolver um problema, era formar uma cultura. Por isso que ele entrega o seu espírito. Porque quem vai ensinar? O Espírito vos ensinará. Então esse ensino é viver em comunhão, de modo que na comunhão nós possamos ensinar uns aos outros, dar suporte uns aos outros, para que cada um, compreendendo o sentido dos dons que recebeu,
cooperem na edificação do corpo, para que ao fim eu tenha um povo maduro, bem formado, uma cultura que encha a terra com a glória de Deus. Então Deus não queria encher o mundo de devoção. Deus quer encher a terra de conhecimento. Então Deus não fez tudo isso para organizar um culto. Deus fez tudo isso para formar um povo. Uma cultura. Então eu tenho os 3 aspectos objetivos que estão amparados por essa condição invisível subjetiva. Autor e consumador, princípio e fim, apostólico e profético. Agora, como é que eu vou levar do apostólico ao profético? Como é que essa semente que foi plantada vai chegar àquilo que está dito que nós vamos chegar? A promessa vai se cumprir por quê? Porque nós vamos proclamar, vamos cuidar e vamos transformar isso numa cultura, vamos ensinar. Porque Jesus ensinava. Jesus podia ter resolvido. Amados, se em lugar de ir para a cruz, Jesus tivesse convocado um culto, estava vivo até hoje e não tinha nenhuma outra religião no mundo. Amém? Vamos falar assim raso. Se em vez de ter ido para uma cruz para formar uma cultura de sacrifício em favor dos outros, ele tivesse marcado um culto, ninguém tinha posto a mão nele. E chance ele teve. Porque a primeira coisa que o Herodes falou para ele, falou assim: rapaz, está doido para te encontrar. Ué. Olha o Herodes. Você já leu isso? Olha que Jesus pisou lá no palácio do Herodes e falou: gente, aqui, Jesus, nós aqui doidos para te encontrar. Opera um milagre. Um de nós não ia perder essa chance, não. Eu vou operar um milagre. Vira sapo. Estava vivo até hoje. Não tinha para Maomé, não tinha para Buda, não tinha para Shiva, não tinha para ninguém não antes. Só dava Jesus no mundo, operando milagre e transformando tudo quanto é Pilatos e Herodes em lagartixa. Que caminho louco foi esse da cruz que ele escolheu para falar da sua natureza e do seu propósito? Loucura. Loucura para os homens. Porque ele estava formando o quê? Um povo. Uma cultura de amor, de oferta espontânea, virtude compartilhada, de pessoas que não pensam em si mesmas sem antes pensar no outro, de pessoas que não levam em conta aquilo que é propriamente seu sem antes considerar o que é do outro. É no meio disso que Deus quer viver, amados. A expressão primária de Deus foi um templo. Mas a expressão última de Deus é uma praça, onde não há templo. E nós estamos nos organizando para viver numa praça? Ou para continuar cultuando num templo? Nós estamos nos evoluindo e amadurecendo, sendo ensinados pelo Espírito a ser um povo com diferentes características, tribo, língua, raça, povo, nação, que convive numa praça como irmãos, que compartilham suas riquezas e pobrezas, onde o que cada um carrega dá suporte, sustentação e é vida para o outro, onde não há mar, só há rio. E se há rio é porque desce, porque não tem rio que sobe. O mar sobe, o rio desce. E o mar já não existe. Então nós estamos indo para uma cidade onde continua tendo descida. Vai entender isso. Porque tem rio. Amém, irmão? É um movimento.
constante de doação. O que Deus vai nos dar na glória é o entendimento pleno que nós somos uma fonte que jorra de forma inesgotável. O rio da vida passa por nós. Em favor de quem, amados? Da comunhão dos irmãos. Porque é isso que glorifica o Pai. Ele sentar na mesa e saber que os filhos agora cuidam uns dos outros, conhecem uns aos outros e compartilham virtude uns com os outros. Vivem de modo digno. Acabou, 15 horas, vamos ter um pequeno intervalo aí, tomar um café. Amém? Recuperar. E aí a gente vai concluir rapidamente aqui, eu acho que mais uns 40 minutos a gente conclui aqui a respeito dessa parte final dos aspectos práticos, né, da nossa vocação.